Qual você acha mais bonita? É bastante diferente. Eu acho que o brasileiro é mais sexy. Mais fixe. É Mais fixe. Cara, não preciso nem responder, né? O português do Brasil, pô. Today we're talking to people from Brazil and people from Portugal to hear about the differences between the languages in the two countries. They of course both speak Portuguese, but there are some quite big differences. So let's see what they have to say, which is the most beautiful language, can they understand each other, and which language is the most popular. All right, let's go. Como o português brasileiro e o português de Portugal são diferentes? É bastante diferente. É um pouco mais cantado, o sotaque é diferente e muitas palavras também, o significado é um pouco diferente. É basicamente a mesma língua. É a mesma língua, no caso, né? Para mim é completamente igual e eu consigo perceber 100% o português do Brasil. Algumas palavras temos diferente, o que é engraçado às vezes quando estamos a falar e eles pedem, normalmente os brasileiros pedem para repetir, porque quando nós falamos muito rápido eles muitas vezes não entendem. E acho que ao contrário é mais fácil, se eles falarem mais rápido pode haver algumas diferenças a nível de palavras, mas para nós é fácil de perceber. Eu acho que o português de Portugal, ele soa bravo, meio quadrado. Ele soa tradicional demais. Eu acho que o português do Brasil é muito mais aberto. É muito mais assim romântico, mais ir na onda, mais samba, mais sensual. Mas o português de Portugal, eu sinto que o vocabulário é mais rico, é um bocadinho mais correto, é mais poético. Eu acho que o português do Brasil é mais, sei lá, ele soa melhor pra mim. E o português de Portugal é mais, assim, mais agressivo, não sei, o jeito que eles falam, mais forte mesmo. Depende muito da região também. Eu acho que do Brasil é tão diferente em cada lugar que não dá muito a falar qual que é a diferença, mas de fato acho que quão literal eles são em tudo que eles fazem. Então é mais a forma de se expressar do que de fato o português. Acho que é mais como se usa cada coisa. Eu acho que o brasileiro é muito mais aberto. Eu acho que em Portugal nós somos um bocadinho mais sérios, também da maneira de nós falarmos. Eu acho que dá para ver, um Brasil é mais oi, como está? E em Portugal é sempre oi, tudo bem? Então acho que nós somos assim um bocadinho mais reservados, calhar. O português do Brasil, cara, é como se alguém estivesse te abraçando, cantando pra você. Eu sei que o pessoal acha que a gente sempre tá flertando, mas eu acho que é uma língua, ela é cantada, ela é mais amigável. E é uma língua que dá pra você saber que ela teve muito mais influência multicultural. Enquanto o português de Portugal, ele é a mesma língua há muito tempo. Então, beleza, é o tradicional. Agora o português tem o charme, tem o balanço. É o Brasil, né? Não tem jeito. É como um diamante por desenterrar, estás a ver? Porque, não sei, tem a sua beleza na sua dureza. É assim mais dura, é assim mais crocante, é mais... Não sei explicar, é mais cru. Tens muito mais sons, muito mais articulações. Ou seja, gosto da sua frieza também, um bocadinho nesse sentido. Talvez o do Rio seja o mais próximo também, por toda a influência que teve, né, da família real de Portugal na época se instalando no Rio. Então acho que o chiado é um pouco mais parecido com o do Rio. Você acha que isso é por conta da língua ou tipo uma alma europeia contra uma alma da América do Sul? Se calhar não é, porque também tem um bocado de influência mais latina. Também acho que pode ter muito a ver com isso. E no europeu acho que nós também estamos assim vivemos mais para o trabalho, e acho que no Brasil eles também gostam mais de aproveitar mais a vida, mas também não posso falar por eles, só posso falar por mim, não é? Qual você acha mais bonita? Acho que não consigo escolher, adoro ouvir português do Brasil, acho que é muito mais cantado, tem outra vibe, mas o português de Portugal é o principal, é o mais antigo e não dá para escolher. Brasileiro? O português do Brasil. Quando você está ouvindo o português de Portugal, como te parece? É um pouco engraçado, mas eu acho bonito. Tem muita gente aqui do Brasil que não acha, mas eu acho bem bonito. É um pouco charmoso, mas claro que eu amo o meu português do Brasil. Mais bonito? É o do Brasil, né? Com certeza. Muito melhor, Principalmente o sotaque do Rio também acho lindo. Você acha que o carioca é o sotaque mais lindo do Brasil, assim? Eu acho, sim, acho que sim. Mais bonitinho, assim. O português de Portugal, sem dúvida alguma.
Nós usamos muito mais palavras. É normal para o brasileiro usar, alterar o sentido da palavra para utilizar a palavra. Ou seja, nós em português de Portugal usamos mais vocabulário. Acho que também é mais fixe. É mais fixe. Yeah. Aí não tem nem outra resposta possível do que ser o português do Brasil, obviamente. É o único possível. Eu acho que o brasileiro é mais sexy. Eu acho que o português é mais fácil para mim de falar, não é? Porque também sou de Portugal. Mas acho que o brasileiro é mais sexy. Ok. Cara, não preciso nem responder, né? O português do Brasil, pô. Não só por ser meu país, mas olha, eu tentei aprender algumas línguas que tem esse jeito mais duro de falar. Eu tentei aprender alemão quando eu morava na Suíça. Eu tô tentando aprender dinamarquês morando aqui agora, e são línguas que têm esse aspecto mais duro, que para mim pessoalmente não funciona tanto. Enquanto as línguas que têm essa melosidade, a melosidade também, mas a melodia e essa dança, eu acho que, pô, para mim me pega muito. Então, português do Brasil, né? Tem algumas expressões ou palavras no português do Portugal que você acha engraçado, acha diferente? Todas, né? Casa de banho. Que ela acha engraçado quando eu falo banheiro. E quando ela fala casa de banho, eu acho também muito engraçado. Porque se eu entendo como casa de banho, eu vou não soa muito... Não soa igual ao banheiro, soa uma expressão um pouco sexual, por exemplo. Se calhar as palavras que eu uso mais, que são mais diferentes, vai ser o celular e ônibus para autocarro e celular para telemóvel. Sei que porque são tão usuais, dizemos isso no dia a dia, e é tão diferente deles para nós, que eu acho que são palavras que depois não têm nada a ver, por isso são bastante... Acho que a nível de engraçadas são essas duas. Sei lá, umas palavras assim mais bobas, assim, tipo rapariga. Rapariga. Né? Assim. Uf, eu adoro a expressão o tá de sacanagem. Sim. Adoro. E o tá legal, o tudo jóia. Adoro. Mas acho que a mais clássica é casa de banho. Tem que ser. É muito, muito estranho pra gente falar que uma casa de banho é um banheiro. Eu vou à casa de banho. Não dá. Porque tem várias palavras que são... O significado é diferente pra gente. Por exemplo, giro. É bonito ou lindo pra eles. E pra gente, tipo, é só girar, tipo. Mas eu não tô acostumada a falar giro, por exemplo. Mas agora eu entendo, agora eu já sei o que é quando ela tá falando. É muito mais divertido, é mais assim, mais descontraído, mais... Tá ligado. É muito mais... parece que estás sempre com fones e estás a tocar samba e estás tipo... falar português, tá ligado, galera, não sei. Primeiro a gente tem toda a piada do casa de banho. Essa é boa demais, que é chamar banheiro de casa de banho, clássico. Eu acho que tem meme de muitos aqui. Eu acho que eles têm muitas palavras que para eles é normal, que a gente no Brasil fala, o que você acabou de falar? Acho que até há uma que é rapariga. Rapariga é mau no Brasil, mas em Portugal é just a girl. Mas dizer isso a alguém, a rapariga, é muito mau. Não se deve chamar rapariga a ninguém. Portanto, eu aprendi isso há pouco tempo, porque estava a falar com a minha amiga e eu disse, aquela rapariga disse isto, não sei, e ela ficou muito chocada. Eu fiquei, pronto, é ali um desentendimento, mas talvez essa. Agora tem uma nova que eu descobri que é 2 semanas atrás, que eles chamam soundbox, caixa de som, eles chamam de coluna, spine, não faz sentido nenhum, desculpa. Então essa eu acho que umas 2 semanas atrás eu dei muita risada descobrindo que os portugueses chamam de coluna. Às vezes é difícil para você entender o português de Portugal? Sim. Às vezes, principalmente quando ela manda áudio. Quando a gente está conversando, nem tanto, porque eu presto bastante atenção. Mas se ela manda um áudio, eu tenho que escutar 2 vezes, porque aí eu tenho que ter certeza do que ela tá querendo falar. Há alguns sotaques de alguns estados do Brasil que eu estou... tens de desacelerar um bocado, ser mais articulado. O português de Portugal, desculpa gente, mas muitas vezes é difícil de entender. E olha que eu tenho facilidade, eu cresci numa família portuguesa, então sempre ouvi português de Portugal, mas tem vezes que é complicado. Rapaz, às vezes sim, tem umas palavras que eles têm que repetir, assim, pra eu entender melhor. Mas quando eu vou pra lá, assim, eu acho meio difícil às vezes entender. Você tem que pensar um pouco mais pra... Pelo menos eu tenho que pensar um pouco mais pra entender.
Não, eu tenho muitos amigos brasileiros, mas às vezes nós temos assim palavras diferentes. Mesmo com uma amiga minha daqui, às vezes eu digo, vou à casa de banho, e ela, vais aonde? Eu tenho que dizer, vou ao banheiro. Ou seja, há termos que são diferentes, mas também não é assim muito diferente, dá para entender. Eu acho que não é tão difícil, eu acho que é mais a questão do treino mesmo. Mas eu acho que com o tempo, se você realmente tem um amigo, no caso eu tenho uma minha amiga, você acaba acostumando e você só tem que esperar, pensar um pouquinho a mais. Igual quando você, no início do inglês, por exemplo, que você vai ter que pensar para poder entender o que está falando. Óbvio, quando eles estão falando na velocidade normal deles, bem difícil, mas eu acho que as línguas elas já estão num ponto semântico, fonético, que a diferença ela é substancial, ela é diferente o suficiente que, pra mim, difícil pra caramba, se eu tô vendo um vídeo de alguém de Portugal falando, eu tenho que fazer o replay ali várias vezes, até com amigos meus, direto. Repete, o que você falou? Diria que é um bocado como o espanhol de Espanha e o espanhol da América Latina, em que o espanhol da Argentina e às vezes o espanhol do Chile, que é muito mais fechado, muito mais... Mas no geral sim, entendemos uns aos outros, mais nós, o português do Brasil, do que os brasileiros, o português de Portugal. A entonação é mais para dentro, então... Às vezes, se você não está prestando atenção 100%, você escapa uma palavra que muda completamente o sentido da frase. É isso. Você acha que o português europeu está mudando para se tornar mais parecido com o brasileiro agora? Eu acho um pouco, por causa do público. Tem muito português que está fazendo vídeo e muita gente do Brasil consegue entender. Eu acho que acaba que eles também se adaptam ao nicho, ao público deles. Que o Brasil é muito grande, né? Então, tudo que, se você faz voltado para o Brasil, acaba explodindo, porque muita gente acaba gostando e a gente é muito ativo em comentário, em like, em tudo isso. Então, eu acho que sim. Sim, especialmente por causa das redes sociais, TikTok, os miúdos, especialmente os miúdos e adolescentes, estão a consumir mais conteúdo do Brasil, o que faz com que muitas das palavras já se estejam a dizer no dia-a-dia que nós não dizíamos, por exemplo, na altura em que eu era adolescente. Eu acho que sim, eu acho que é natural para o Brasil ser um país tão grande, porque o mercado é tão grande, acho que os filmes, as dublagens, tudo geralmente é mais focado no mercado brasileiro e a gente é muito engajado em mídias sociais também, então o nosso conteúdo geralmente é um conteúdo que viraliza e isso acaba afetando o jeito com que o sotaque se espalha, as expressões. Sim, definitivamente. Há uma das coisas que é muito de raiz do português do Brasil é utilizar o gerúndio. Dá para notar que o português de Portugal está a ficar um bocadinho mais subdesenvolvido, porque no Brasil eles usam um português mais simples. A gente está aqui e nós dizemos, nós estamos aqui. Eu acho que hoje em dia tem essa influência cultural muito mais forte das coisas do Brasil indo para Portugal, até pelo fluxo migratório que mudou bastante, diria, nesse século, então... Sim, aliás, nós há uns anos atrás tivemos até mesmo uma mudança no vocabulário para nos adaptarmos ao português do Brasil. Eu lembro-me de estar na escola há uns anos atrás e nós tivemos que mudar para nos adaptarmos, porque lá está mais pessoas a falar português do Brasil. O Brasil é muito maior que Portugal, por isso o conteúdo que vem de lá é muito maior também e as pessoas vão consumindo muito mais desse conteúdo e as palavras vai sendo automático. Pelo que eu vejo pela internet, eu acho que sim, a gente está tomando conta assim de Portugal. Eu acho que os brasileiros tem muito lá, né? Então, eu acho que as culturas estão se misturando mais. Utiliza-se muito menos, uma coisa que eu noto mais é utilizar menos os tempos verbais corretos e também, claro, como as redes sociais, YouTube, está muito mais... Claro que eles têm muito mais população, ou seja, têm muito mais conteúdo em português do Brasil e é normal, eu tenho as minhas primas que estão a ver youtubers brasileiros e às vezes algumas expressões saem em português do Brasil e não em português do Portugal. Mas na boa. É fixe. É fixe. Eu acho que devemos sempre manter as origens, não é? Tentar nos adaptar às outras línguas. Acho que depois também acabamos por perder um bocadinho da cultura em si. Eu não sei se seria o ideal. Eu tenho uma opinião muito particular de que eu gostaria de separar as duas e tratar o brasileiro, como a língua brasileira. E aí o português, se eles quiserem manter do jeito tranquilo.
Que aí você pode ter essa distinção, beleza, quer focar no mercado português ou você quer focar no mercado brasileiro? Você quer falar brasileiro ou você quer falar português? Gostaria de ter que a gente tivesse nossa própria língua, sabe? Brasileiro, pô, falamos brasileiro. Oh, que coisa linda. Então, muito obrigado, gente. It was interesting hearing the people say their opinions about this topic. I think for me, of course, I'm a bit biased in the fact that I lived in Brazil for a while, so I'm very much more used to the Brazilian Portuguese, so that would have to be the favorite for me. But let me know in the comments which one you prefer and which one you're trying to learn maybe. Also, if you haven't done so yet, make sure to subscribe to my channel and leave a comment down below with any other videos I should make in the future. Otherwise, I'll see you in the next video. Cheers.